Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Eu agradeço a presença dessas queridas amigas que já estão aqui comigo, todas essas amigas queridas que estão sempre junto e nós acabamos por nos transformar num grupo de trabalho. Não é só uma linguagem de professoral, não é? De ensino e aprendizagem. Acaba que esses questionamentos e essas perguntas acabam por nos tornar muito unidos nesse nosso pensar, nessa nossa investigação do que exatamente, quais são as fronteiras, quais são os movimentos que acontecem na IoT, que a gente precisa destacar, colocar em realce, para que isso fique muito claro para nós, antes de mais nada. Porque o terapeuta, a pessoa que está nesse momento trabalhando, ela precisa ter essa clareza completa sobre o tema que ela aborda. E isso também se dá através de questionamentos, e esses questionamentos vêm muito. Esses questionamentos vêm muito das pessoas que me acompanham, das pessoas que estão sempre comigo. Então é como se a gente estivesse sempre na sala de estar trocando ideias, né? Conversando. E aí eu me sinto muito à vontade para tomar um chá, porque essa minha garganta hoje tá bem estranha. Bom, essa semana que passou também nós tivemos vários questionamentos, várias perguntas. E essa semana eu perdi uma pessoa muito querida para mim. E essa pessoa, ela não era uma pessoa próxima, ela não era uma pessoa que estivesse em contato comigo assim de uma forma muito intensa, mas ela tinha um lugar no meu relacionamento. E eu e o meu marido sentimos bastante essa perda essa semana. E isso eu só trago aqui porque, como conversei com a Sabrina hoje de tarde, as perdas fazem parte da nossa vida. E nós precisamos respeitar o que o nosso corpo sinaliza com as perdas. Eu tive uma sensação de que alguém tinha me dado um soco no peito, ficou uma coisa pesada, afundada, e eu tive o maior cuidado comigo essa semana para mim realmente não ficar com a minha imunidade muito fragilizada e com isso ficar suscetível a ficar resfriada, a ter alguma alteração na minha imunidade, porque hoje em dia o nosso maior patrimônio é a nossa imunidade. Então, eu percebi essa sensação ontem de tarde, depois que eu soube dessa notícia, eu dormi muito, dormi toda a tarde praticamente, desmarquei todos os meus compromissos à tarde, à noite, eu tinha várias reuniões marcadas e desmarquei tudo para mim ficar do jeito que eu noto que meu organismo mais se organiza, que é dormindo. Então eu dormi várias horas durante a tarde, depois à noite eu me deitei e dormi. E todo mundo que me conhece sabe que dormir para mim é um tesouro, né? Mas eu percebi que o meu corpo ativou essa parte de proteção e eu dormi. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o trauma e o prazer.
Então, para a gente começar falando sobre esse assunto, eu quero dizer para vocês que o trauma é uma desorganização. O trauma é um desequilíbrio das nossas forças. Nós temos essa capacidade natural de estarmos em equilíbrio. Nós temos essa capacidade natural de atingirmos o equilíbrio quando esse nos falta. E quando nós estamos vivenciando uma situação de alto nível de estresse, em que nós passamos deste alto nível de estresse para um nível de que entramos no trauma, quando o nosso organismo, a nossa psique não consegue dar conta daquilo que nós recebemos, nós entramos num colapso. Esse colapso é o trauma. E dentro desse movimento, nós percebemos que essa desorganização, ela é uma desorganização que trabalha com todas essas energias. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas não vejo outra para usar. Chama todas as energias para que a gente faça o enfrentamento desse trauma, né? Então, ontem, quando eu tive essa notícia ruim, quais são os tipos de descarga, né, que a gente tem disponível? Chorei, fugi dormindo, conversei com meu esposo, que também ficou bastante abalado. Enfim, usei vários recursos para mim voltar ao equilíbrio e conseguir fazer com que aquela energia que foi acumulada com aquela notícia fosse de novo, não dissolvida propriamente, mas fosse redistribuída. Isso, essa é a palavra, redistribuída. Então, quando nós... Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Quando nós enfrentamos a situação de trauma, quando nós enfrentamos uma situação de trauma, nós enfrentamos essa alteração na nossa energia, né? E isso é o desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que nós tenhamos essa dificuldade momentânea, como eu tô vendo aqui que tá acontecendo na minha internet, que eu não tô conseguindo mexer na live também no Facebook. E faz com que nós tenhamos essa dificuldade para fazer um movimento cíclico, ritmado e organizado da nossa energia para a gente seguir com os nossos desafios escolhidos, que nós escolhemos muitos desafios por nossa própria conta, né? E eles são ótimos, eles são maravilhosos. Então, esse desequilíbrio que é o trauma, ele nos leva para esse patamar de desorganização. E essa desorganização, ela tanto pode acontecer de uma forma permanente como de uma forma não tão permanente. E isso também vai nos trazer essa condição de nós termos a disponibilidade ou não de entrarmos em contato com o nosso corpo, vivenciarmos a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso corpo, a nossa parte material, a nossa parte de informação e a nossa parte de energia de uma forma diferente. Porque o nosso bem-estar com o nosso corpo se dá através desse equilíbrio constante, né, que nós temos. Cria-se um pouco de estresse, eu tenho um compromisso, tenho um pouco de trânsito, desacostumei a andar no trânsito, será que eu vou chegar no momento? Tudo isso é muito bom, porque isso tudo é regulado, tudo isso são opções que eu tenho e tudo isso
me faz eu enfrentar esses desafios, portanto, eu tenho um estímulo, o desafio enfrentado e o relaxamento, porque a energia foi aproveitada e uau, eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. Quando nós começamos a falar sobre sexualidade, nós também podemos identificar que ela é uma parte da nossa psique. Ela é um movimento de todos esses movimentos de instinto que existem no nosso corpo e ela trabalha a nosso favor, porque a nossa sexualidade, de uma forma biológica, tem como objetivo a nossa procriação e a manutenção da nossa espécie aqui no planeta, né? De uma forma muito grosseira, é claro. E quando nós falamos sobre esse assunto relacionado ao trauma, a gente começa a perceber algumas peças desencaixadas, não ajustadas, desajustadas, né? Não completamente em sintonia, em sincronicidade. O prazer sexual, ele acontece a partir de um conhecimento do meu corpo. Eu preciso conhecer o meu corpo. Eu preciso saber quais são os pequenos contrastes que me fazem sentir prazer e não sentir prazer. Eu preciso conhecer quais são as situações que me dão medo, quais são as situações que me trazem segurança. Então, tudo começa com essa base muito humana que é eu me relacionando comigo mesmo. Então, por exemplo, eu pegar na mão, para mim é uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito de pegar na mão do meu marido. Eu me sinto bem. Eu acho o contato da mão dele uma sensação excepcional. Então eu sei que isso é para mim uma fonte de alegria, digamos assim, de sensação de prazer, de sensação de receber aquilo que eu espero receber nesse contato da minha mão com a dele. Então, quando eu sei exatamente quais são as minhas fronteiras, é muito mais fácil de eu indicar para o meu parceiro quais são os lugares onde existe condições da gente desenvolver um contato mais prazeroso e onde existem as fronteiras que esse contato não se transforma num contato prazeroso. Muito ao contrário, ele se transforma numa potência de discórdia, de mal entendimento, porque esse contato pode trazer para uma pessoa uma sensação de desafio, de vamos ver o que tu sente agora, o que tu vai achar se eu te pentear o cabelo, por exemplo. E para outra pessoa pode ser um gesto que traga para ela associações terríveis. Porque no fundo desse contexto, o que a gente pode perceber é que quando nós passamos por uma situação traumática, principalmente nas questões que dizem respeito ao contato, ao movimento erotizado e sexualizado, nós, assim como para todas as outras situações, nós ali iremos provocar dentro de nós mesmos esse corte, esse desligamento da nossa conexão com o nosso corpo. E quando acontece isso, é como se uma chavezinha virasse e eu começasse a não perceber o meu corpo, eu começasse a não perceber as variações entre frio, calor, gostar e não gostar, odiar e gostar, enfim, todas as variações começam a ficar borradas. Nós não temos mais limites dentro
da nossa régua de gostar e não gostar, não fica claro o que é gostar para nós, o que não é gostar. O nosso centro nervoso fica com as informações misturadas, porque estão misturadas com as reações nervosas do trauma. E isso é o maior impedimento para que eu me sinta segura, disponível e apta a enfrentar, a passar, a caminhar para uma situação prazerosa. Então eu vivenciarei aquela situação como sendo uma situação de frieza que não vai ativar os aspectos necessários para minha percepção de prazer. Muitas e muitas vezes a gente vê nos trabalhos que pessoas que vivenciaram traumas sexuais na sua infância, meninos ou meninas, acabam por desenvolver essa frieza e depois precisam fazer todo um processo de recuperação de si próprios, de autorização para sentir o prazer, para que depois comecem a aprender quem eles são, no sentido de se eu pegar na tua mão vai ser bom para ti, vai ser bom para mim, nesse sentido, no sentido de descobertas dos pontos, dos limites, dos locais em que essa pessoa pode se sentir mais à vontade para sentir o prazer. Então o trauma, ele traz essa barreira natural da percepção de quem eu sou, quais são os meus pontos principais para me relacionar com outra pessoa. O congelamento. E muitas vezes eu vejo as pessoas, inclusive, como reação ao trauma, elas acabam por fazer opções sexuais. Opções sexuais que tentam fugir daquelas situações que trouxeram para elas grandes dores. Por exemplo, vejo muitas meninas que foram abusadas muito cedo, mas numa idade em que elas conseguem reter uma memória de uma forma clara, e eu vejo que elas fazem opções sexuais diferentes, porque elas entendem que aquele movimento que aconteceu lá marcou as opções que elas poderiam ter hoje em dia. Então, começam a ter opções diferenciadas, buscam de uma forma mais intensa, de uma forma mais expressiva, de uma forma mais específica, prazeres de maneiras que não lembrem essas crianças, essas mulheres, desculpe, esse trauma sexual na sua infância, assim como os homens. O que é mais comum na sexualidade masculina é uma mãe que foi abusada, né? Teve relacionamentos traumáticos, sexualmente falando, e que quando descobre que está grávida de um menino, começa a ter alguma relação dessa gestação com esse menino. E essa relação que essa mãe vai perceber o fato dela estar gerando um ser do sexo masculino e o fato dela ter sido, ter passado por situações de traumas sexuais envolvendo um homem, vai fazer com que ela transmita inconscientemente essa não aceitação do sexo masculino. Então a gente vê muito frequentemente homens que dentro de si eles adotam todo um comportamento para fugir da sua masculinidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com opção sexual. Isso tem a ver com a postura do gênero. Então, esses homens,
eles se escondem atrás, muitas vezes se escondem atrás de uma relação de vítima-perpetrador, em que eles não assumem posturas, são muito covardes, eles ficam muito tentando não se expor jamais, porque não conseguem fazer o enfrentamento, porque não conseguem assumir-se como um ser humano do sexo masculino. Isso, continuo a repetir, não tem nenhuma relação com a escolha da relação, da forma como a pessoa vai vivenciar a sua relação sexual. É uma forma de não aceitação do seu gênero. Assim como nas meninas. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de pessoas que recebiam dos pais sinais, né, sinalizações do tipo vestimenta do outro sexo, nome muito ambíguo e várias sinalizações, impedindo que essas pessoas tivessem uma plenitude com o seu gênero. E isso faz com que elas busquem atitudes para que elas consigam sobreviver dentro desses parâmetros que eles foram dados pelos pais, pela família, pela mãe, enfim. Não precisam ser parâmetros com uma voz audível. Isso pode acontecer de uma forma completamente subjacente, inconsciente, velada. E aí essa pessoa é uma pessoa que não consegue se expor de nenhuma maneira, porque ela não é adequada, digamos assim, pelas informações que ela recebeu, sendo desse gênero. E agora eu vou tomar um chazinho. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer. Vamos ver se eu já perdi alguma coisa. O Bruno entrou, a Rosi entrou, a Letícia entrou, a Cíntia entrou, a Zélia entrou. Eu acho que essa senhora aqui é a Denise. Paulo Vidor, Fer Debona, nossa, Paulo, quanto tempo. Bernardo entrou, enfim, um monte de gente entrou. Então, muitas e muitas vezes, continuando, né? Muitas e muitas vezes é possível a gente receber, principalmente, esses meninos podem virar perpetradores? Sim, eles são os autênticos perpetradores. Aqueles perpetradores que manipulam as pessoas com uma forma muito sutil de se tornarem alienados da provocação que eles fazem. Então são aquelas pessoas que falam dos outros, se colocando num papel de praticamente a vítima daquilo que eles estão falando, e eles aos poucos vão incitando aquela outra pessoa a se tornarem cada vez mais raivosos contra alguma coisa que esse perpetrador não gosta, mas que ele não vai fazer nada. Mas ele provoca outras pessoas para que outras pessoas falem, para que outras pessoas façam, para que outras pessoas enfrentem estes fantasmas que eles nunca vão enfrentar. E geralmente esses fantasmas são o medo de ser impotente no sentido de se posicionar, o medo de errar, porque pode ter uma tese e essa tese simplesmente ser derrubada e eles não saberem defender, enfim, tipo uma atitude de covardia. Então eles manipulam as pessoas ao redor para que essas pessoas façam isso ao redor por eles, contra as pessoas que eles não gostam.
A rejeição do filho homem pode ser um desejo de negar amor ao masculino se foi abusada, e isto quando essa mãe que foi traumatizada percebe que tem um filho homem e aquilo lhe traz sensações negativas muito intensas, ela pode ter essa reação de negação do gênero, né? E como eu disse antes, não é uma negação do gênero de uma forma nem sempre explícita. Por exemplo, eu posso não vestir o meu filho de menina, mas isso acontece nas atitudes, né? Nas atitudes. Não pode fazer xixi de pé, tem que fazer xixi sentado, não pode, enfim, as coisas que são mais típicas do gênero masculino, todas elas são criticadas e a pessoa não pode falar com voz grossa, não pode gritar, não pode jogar futebol, não pode gostar de violência, do tipo futebol, né, que as pessoas se batem no futebol. Nossa, como se batem no futebol. E os homens acham aquilo uma coisa tão natural, né? Porque eles têm uma outra forma de se expressar, mas essa mãe não vai permitir que esse filho faça nada disso. Ela vai querer que o filho fique sempre sentadinho, quase com as mãozinhas cruzadas, sempre naquela postura muito contida, muito, muito, muito dessa forma. Porque ela não quer se sentir ameaçada por esse exato, Eliana. Não pode ser masculino, no sentido de que ela não quer se sentir ameaçada por esse filho que também é masculino. Eu acho que tanto faz, sabe, Paulo? A mãe que tem um trauma tem uma tendência a traumatizar o filho, sim, ou a tendência de torná-lo mais afeminado. Eu acho que as duas coisas são mais ou menos a mesma coisa. Ou ela simplesmente fica pouco disponível, não quer se envolver. Não, eu acho que a gente pode distinguir, sabe, Rejane? Eu acho que a gente pode distinguir a mãe ausente como sendo mais tipicamente a relação do amor não entregue, né? Do amor não disponível, da relação do trauma sexual. Eu acho que o trauma sexual, ele nem sempre uma coisa vem acompanhada da outra. Já vi pessoas que estavam sempre com a mãe e sempre sendo conduzidas em comportamentos poucos masculinos. Aí as pessoas tinham que ter aquele comportamento que quase é uma menina vestida de menino, porque é muito contido, não pode jogar futebol, não pode gritar com os amigos, não pode fazer nada, né? Os encontros IOPT podem mudar isso? Pois olha, a minha pergunta é exatamente isso, Eliana. A minha pergunta é: nós queremos mudar isso? Porque a pessoa que vem me pedir alguma coisa, ela vem me pedir a respeito de situações do trauma que ela vivenciou, né? E essas situações do trauma podem trazer para ela os limites em que ela bateu de frente com situações ruins, né? Mas ela quer mudar isso, ela quer se sentir melhor, ou ela quer mudar seus limites? Porque, na verdade, eu acho que essas opções são opções que a pessoa faz por livre escolha. E essas opções que ela faz por livre escolha, elas podem ser conscientes de que aquilo foi um ambiente que a mãe propiciou a ela, mas não necessariamente que aquilo ela ache ruim. Existem todas essas variações que a gente precisa olhar também. O papel do pai. O papel do pai é muito interessante, Paulo, porque o papel do pai seria trazer essa outra experiência, né? Essa outra experiência mais
mais livre, por exemplo. Mas geralmente esse pai se apresenta também confuso, porque daí eu percebo, por exemplo, o pai que quer se mostrar bem masculino, agredindo muito fisicamente a família, tendo uma forma agressiva de se expressar, não sabendo trazer afeto que não seja violência. Então, quando acontece isso, parece que o pai também já tá meio contaminado, já parece que já foi escolhido. Isso, parece que já foi escolhido para combinar nessas situações deste momento. A Rejane colocou aqui, deixa eu colocar, senão debocham de mim porque eu não uso óculos. Acho que depende de qual bloqueio ela sente na sua plenitude hoje. Exatamente, a gente não pode confundir o que a sociedade espera das pessoas do que a gente sente. Eu posso ser uma pessoa totalmente aceita na sociedade e na minha casa eu tenho uma maneira de ser muito livre, muito pessoal, que não seria aceita se eu levasse essa forma, por exemplo, para um outro lugar. Mas se aquilo entre quatro paredes não prejudica ninguém, me satisfaz, ok, aquilo ali é a minha situação. Esse tipo de postura da mãe, diz o Bruno, pode influenciar na formação do universo dos transgêneros que querem fazer a mudança de sexo? Pois tu sabe, Bruno, que eu não tenho certeza se é isso. Eu não tenho certeza também se ali existe uma necessidade de amar alguém do mesmo sexo. Amar no sentido integral do mesmo sexo. E aí, para ficar combinando com essa nossa sociedade, então, essa necessidade de fazer a mudança do sexo, eu realmente não tenho experiência nesse tipo de questão. Mas eu acho que a gente deve ficar com a mente aberta para perceber todas essas possibilidades, não é? Que afetam nós humanos. A mãe traumatizada, acho que sempre que a gente fala em alguém traumatizado, a gente está falando de alguém que vai escolher um parceiro de uma certa forma traumatizado, e depois, por exemplo, se ela trabalhar isso dentro dela e sair desse profundo trauma, ela não vai mais conseguir se ajustar com essa pessoa traumatizada. Vai precisar de uma pessoa que tenha uma regulação, uma postura diferenciada já. Uma criança tolhida na sua expressão, quando cresce não terá reflexos negativos? Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, eu posso perceber tudo aquilo que eu recebi de repressão, eu posso identificar isso como tendo sido um saco lá atrás, mas eu posso notar que isso me trouxe hoje uma maneira de ser que eu aproveito, né? Por exemplo, um menino, vamos fazer uma caricatura, né? Lógico, vamos fazer uma caricatura. Imagina que a mãe nunca deixava essa criança jogar futebol, não deixava. Quando essa criança ficar grande, adulta, essa criança tem outros interesses. E aí, por exemplo, hoje é um grande cirurgião e, por óbvio, não poderia fazer nenhum movimento com as suas mãos que pudessem trazer algum prejuízo para a sua profissão. Então, aquilo que antes foi uma coisa ruim, que depois ele avaliou como tendo sido uma coisa ruim e que viu que poderia ter sido diferente, que se ele fosse diferente seria melhor, hoje ele já pensa que, como ele virou o seu rosto para olhar para um outro propósito, esse propósito já combina com essa forma que ele se educou para ser. A gente não pode trazer as coisas de uma forma que tudo tenha que cair naquele padrão, né? Preto, branco, preto, branco. Por exemplo, vocês imaginam no trauma existe
muitas possibilidades do nosso sistema nervoso de enfrentar situações de trauma, né? Uma delas é a dissociação. Então vocês imaginem como seria se uma pessoa, como por exemplo, nesse exemplo que a gente falou, exemplo, nessa ideia que a gente teve agora sobre um cirurgião. Imaginem um cirurgião que precisa fazer uma intervenção cirúrgica de muitas horas. E o que ele precisa para estar ali tantas horas? Ele precisa de alguma maneira se dissociar. De alguma maneira ele precisa se dissociar. Ele precisa ficar como se fosse dentro da técnica, dentro do livro que ele estudou, dentro das possibilidades que o contexto traz para ele no aqui agora. Mas ele deveria esquecer-se de quantas horas ele já tá lá dentro, se é de dia, se é de noite, se tá chovendo, se ele tem que recolher a roupa do varal, porque senão ele não vai conseguir fazer. Então a gente pode considerar as hipóteses que todos esses movimentos que acontecem com a gente pode transformar em vantagens. Todos os traumas que nós vivenciamos e que nos trouxeram essa nossa resiliência para superar essas situações podem nos transformar em pessoas com vantagens na nossa vida corriqueira depois. Nada disso precisa ter essa conotação de peso, mal-estar, enfim. A partir do momento em que eu tenho consciência, percebo isso e eu faço a escolha de usar isso de outra forma, tudo isso se transforma em vantagens. A violência do pai, nesse caso, contém ainda mais a criança, claro, naturalmente. Então aí nós teremos a violência moral da mãe e a violência física do pai, que faz com que aquilo se transforme numa contenção, né, total por todos os lados. O padrão também esconde normose. Sim, a gente se adaptar excessivamente a uma sociedade muito machista como a nossa, também a gente considera normose, né? Muitas coisas que acontecem que ninguém questiona. Ninguém pergunta por que a mulher tem que fazer tal coisa, por que o homem tem que fazer tal coisa, por que não pode ser diferente. E quando eu falo isso, eu já quero me corrigir, porque a gente nunca se questiona, não. A gente também não se questiona em algumas coisas que a gente acha normal, porque a gente já se acostumou. Fora isso, Eliana, perfeito. A Eliana coloca, fora da caixa a gente também é feliz. Sim, porque tudo que importa é a nossa felicidade, né? Sabe de resultados de LPT com condenados por crimes sexuais? Tem alguma coisa no livro, né, Paula? O que acontece com crimes sexuais? Geralmente, o que a gente percebe é que o perpetrador não tem consciência de uma forma moral normal o quanto ele é uma pessoa desorganizada. Ele tem uma ideia de que aquilo que ele faz deve ser escondido, ele não sabe muito bem por quê, e que aquilo que ele faz dá uma fissura nele, ou seja, dá uma sensação de alívio momentâneo nele, mas ele não consegue entender muito bem qual que é o mecanismo. Quando a gente, acho eu, que quando a gente faz com que ele enfrente esse mecanismo, ele estará de frente a uma percepção de que aquilo que ele fez realmente foi uma coisa horrível. Jogando videogame horas e horas, pois é, jogando videogames horas e horas, bebendo, entre aspas, socialmente, fumando socialmente, uma série de coisas que a gente faz.
Van Gogh. Van Gogh, por exemplo, era uma pessoa extremamente delicada, extremamente sensível, extremamente envolvida com as pessoas e pode ser, por hipótese, a gente pode imaginar que ele tivesse esse desejo de se aproximar de um homem, mas não tivesse coragem, e isso tivesse feito com que ele se considerasse uma pessoa fora dos padrões, fora da realidade, fora da verdade, fora da sociedade, e portanto não pudesse se expressar. E isso pode ser uma percepção de quase loucura, né, para quem vive isso. Aquilo que eu sinto não é aquilo que eu posso ser. Então aquilo que eu posso ser é uma coisa ruim. Isso é a semente da loucura dentro de nós. Eu amo aquela pessoa e ela me faz mal. Mas eu amo aquela pessoa, mas ela me faz mal. Então, como eu posso amar uma pessoa que me faz mal? Essa é a situação que a gente vivencia em muitos encontros, em que a gente tem na linha do tempo as partes da pessoa em vários momentos da vida. Em algum momento ela tem aquele amor, que é o amor da criança quando precisa ser... quando ela é dependente, portanto, ela precisa daquela simbiose, porque aquilo é necessário. E ao mesmo tempo ela sente que ela precisa se proteger daquela pessoa. Como já disse o professor, entre o amor não existe, quando existe o amor não existe medo, se existe o medo não existe o amor, mas como existe essa simbiose, essa necessidade que o outro ajude essa criança a se desenvolver, ela fica perturbada e tenta amar cada vez mais essa pessoa que lhe faz mal. E é por isso que depois a gente precisa fazer essa desconstrução desses movimentos, e isso demora e é bem doloroso, porque nós precisamos desconstruir as pessoas, mas na verdade não podemos, não devemos e não devemos almejar desconstruir as sensações e percepção que ela mesma tem. Porque o amor nasce com a pessoa ama, a pessoa é capaz de amar desde o começo. E aí ela é capaz de amar, ela exercita esse movimento que nasce dentro dela, só que depois a pessoa a quem ela ama começa a lhe fazer mal. Então ela começa a viver essa contrariedade, essa contradição, esse paradoxo. E aí ela começa a desconfiar que esse amor que ela sente não é genuíno, não é verdadeiro, não é bom, e pode ser vergonhoso porque ama alguma coisa que lhe faz tão mal. E aí isso tudo é o começo da loucura. A loucura não é só das pessoas que vivem nos manicômios, gente. A loucura é de quem não consegue suportar uma realidade, de quem não consegue ter tranquilidade para viver uma vida do dia a dia, com calma, com tranquilidade, de comer feijão com arroz, depois deitar, dormir, ter ciclos, porque é insuportável ter dentro de si alguma coisa que diz que aquilo tudo que tu sente não é certo, não é legal. A criança agredida pode desenvolver um congelamento do seu corpo que bloqueia o sentir prazer total. Na medida em que eu sofro algum trauma, eu congelo. Isso a gente vê muito nos encontros, Rejane. Eu congelo de uma tal maneira que o corpo fica frio e eu perco a sensibilidade. Porque eu preciso de um mecanismo para me proteger daquele trauma, por exemplo, principalmente quando o trauma é recorrente. Então eu uso um mecanismo para me proteger desse trauma recorrente, e esse mecanismo é não sentir. Pode observar nos filmes, até eles fazem uma coisa que eu já comentei, que eu acho muito impressionante, que eles mostram as situações em que existem esses movimentos, esses traumas sexuais que acontecem
coletivos, que as mulheres estão sempre de uma forma assim muito característica, com a mente delas em algum lugar. Elas vão para algum lugar e elas... Sabe um livro que tinha muito... Era um best-seller há milhares de anos atrás. Um monge no Tibete. Ele conta a história de que quando ele começou a ser torturado, ele voluntariamente levava sua mente para um outro local. Então ele imaginava um dia de luz, de sol muito intenso, em plantações, para que ele não sentisse a dor. E isso também é o refúgio que se percebe que essas pessoas usam quando são traumatizadas sexualmente. Essa fragmentação, essa dissociação total da mente para não sentir o corpo. Só que depois não consegue recuperar isso, né? Aí precisa do quê? Precisa de um ambiente seguro, de um terapeuta com confiança, de um terapeuta que já tenha uma experiência, no mínimo, para poder levar. Imaginem vocês que essa pessoa, quando procura um terapeuta IOPT, está pedindo para o terapeuta: me leva numa sessão de mergulho para 10 metros de profundidade, 15 metros de profundidade, não sei quantos metros de profundidade. Esse terapeuta IOPT precisa, além de saber todo o equipamento que é a formação, a prática, né, o envolvimento, o estudo, esse terapeuta vai ter que ter tido essa experiência de andar nesses 10 metros de profundidade, 15 metros de profundidade, 20 metros de profundidade, para poder descer com esse cliente, os dois andarem lá embaixo, e esse terapeuta terá que ter a expertise de trazer este cliente de volta com segurança na superfície. Se alguém de vocês já praticou mergulho, sabe como é que funciona. Não se pode subir muito rápido porque as bolhas de ar aumentam de tamanho e elas podem gerar problemas respiratórios graves, inclusive a morte. Tem que se ter um super cuidado com o tubo de oxigênio, com o equipamento que fecha o rosto, não pode ter vazão para não entrar água, enfim. Isso não é para amador, né? Não é para amador. Isso é para quem realmente estuda, se dedica e está se colocando à disposição para que possa ajudar alguém. Claro que fazer um encontro, né, 2 encontros é uma coisa, mas a gente levar uma pessoa que vivenciou situações tão traumáticas até a abrir essas cápsulas de trauma como terapeuta, é necessário que a pessoa que leve precisa ter experiência para saber trazer a pessoa de volta sã e salva, para que ela chegue à superfície, tire os equipamentos e vá para a vida com naturalidade. Não pode ser amador ali. Porque existe... Vamos ver aqui. Alienação diária parece isso, um sobrevoo, aquela pessoa que tem pacto com a alegria, o Lud, que só vive nisso. É uma forma de fugir, né? Uma forma de fugir é isso, é viver sempre Porque existe um maior número de perpetradores masculinos quando falamos de traumas sexuais, e quando existe isso no universo feminino, a dinâmica é a mesma. Olha, Bruno, é muito interessante o que tu tá trazendo, porque a gente vê muito os perpetradores masculinos porque eles se expõem muito. Veja Hitler, o que fez com uma sociedade, uma comunidade gigante. Ele pegou exatamente no ponto frágil, ele fez discurso, ele disse para as pessoas: vocês que estão cansados de viver essa situação tão difícil, vamos olhar para uma nova sociedade com pessoas
fantasticamente constituídas, dessa nossa raça pura, e ele seduziu esse volume enorme de pessoas. As mulheres têm uma característica diferente, elas são mais discretas e elas trabalham no seu ambiente. Não necessariamente essa minha distinção seja de uma forma genérica, mas de uma forma sugestiva, tá? As mulheres fazem isso na sua casa, com seus familiares, na escola, com seus alunos. A mulher é mais discreta, por isso que a gente não vê tanto. E como os dois, masculino e feminino, na qualidade de perpetrador, são pessoas extremamente sedutoras, queridas, fofas, porque elas têm uma capacidade inacreditável de descobrir o que falta em nós que ela poderia oferecer como isca para a gente fazer o que ela quer que a gente faça para ela. Elas são muito fofas e muito queridas. E fazem com que a gente entre nesse barco furado. A dinâmica é a mesma, mas o público é diferente. Muito boa a tua pergunta, Bruno. Muito obrigada. Se algum lugar do mundo estão fazendo essa abordagem, como assim, Paulo? Não entendi. É, isso mesmo, Eliana. Podia ser a live de 2, 3 horas. Vamos ver aqui mais. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Que mais? Hipnose. Alienação diária parece isso, um sobrevoo. Aquela pessoa que tem pacto com a alegria, o lúdico que só vive nisso. Sim. Podemos imaginar, como diria a nossa querida amiga Cornélia, que essa pessoa, ela está tentando se manter viva, né? A psique dela ficou tão fragmentada que ela não sabe mais quantos gatilhos. Imaginem que vocês são alérgicos a flores. E aqui eu tenho um vaso enorme que eu comprei hoje para mim, para enfeitar a casa. Imaginem quantas vezes vocês entram em lugares e vocês vão encontrar flores, ou vocês vão pra rua e vai estar numa época de florada, de flor X ou flor Y, aí troca a estação, outra flor chega no lugar, e isso tudo é gatilho, 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 gatilho para as alergias. E eu tô sempre, então, nesse estado de me defender desses gatilhos, então eu acabo ficando, direto na fantasia da alegria sem fim, né? A Cláudia, oi querida. Só imaginar que existe a possibilidade de ser abusada, já pode acontecer um trauma, já pode acontecer algum tipo de dissociação. Cláudia, eu vou te dizer uma coisa impressionante. Geralmente quem tem muito medo, quem é fóbico de alguma coisa, é porque já vivenciou, mas não lembra. Porque a pessoa que não tem esse tipo de experiência, ela não pensa nisso. Ela pensa nisso como uma notícia de jornal. O time de voleibol fez 5-4 contra a Rússia. Ah, que interessante. Pronto, acabou a notícia, passou. Não tem mais nada que ver comigo. Agora, a pessoa que fica nesse looping é porque ela tem alguma experiência e não necessariamente que ela tenha sido o centro do trauma. Ela pode ter assistido alguém ou ela pode ter tido um relato de alguém que ela goste muito, com muitos detalhes que fez com que ela absorvesse isso para dentro da sua psique, tá? Tem algum trauma que não seja sexual que impacte na vida futura sexual? É que o trauma sexual, ele não é só aqueles clássicos, né, Laís? Por exemplo, ter um filho
é uma atividade sexual para o professor, amamentar é uma atividade sexual para o professor, ter esse envolvimento, enfim, são muitos movimentos que falam sobre sexualidade, não necessariamente de ato sexual, tá? Mas, por exemplo, se nesse lugar onde tu cresceu havia uma ideia moralista de que sentir prazer não era legal, sentir prazer mesmo no casamento, havia essa mensagem subliminar que também ali não era legal. Isso é uma coisa que acontecia muito numa época mais remota, não na minha época, nem quando eu era criança, imagino que nem na tua, mas, por exemplo, se a sociedade pressiona as mulheres porque prazer é uma coisa proibida, principalmente considerando que, por exemplo, no Oriente, as mulheres são consideradas seres inferiores, e seres inferiores no sentido de que elas não têm uma maturidade total. Se elas não têm uma maturidade total, quando elas sentirem vontade de ter prazer, elas vão ter prazer com qualquer pessoa. E aí, esse pensamento justifica que eles... como é que se chama? Eles... pratiquem aquelas atrocidades nas genitálias masculinas e femininas. Sabe que em determinadas sociedades eles tiram o clitóris fora, é a própria mãe que faz isso, na presença da avó, com gilete, é uma coisa impressionante isso, e isso quer dizer que aquela pessoa... dentro daquela sociedade não estará preparada para enfrentar os seus desejos, e isso vai fazer com que ela seja uma pessoa leviana, que ela então, porque todo o problema acaba voltando-se também para esse lado patrimonial, né? Os meus filhos herdarão os meus bens, mas e se a minha mulher tiver filhos de outro homem, eu estarei dando os meus bens para outras pessoas que não são meus descendentes. Também tem esse problema. Então, nessas sociedades muito moralistas, não necessariamente um trauma sexual, como esse das mutilações, é necessário, mas simplesmente a convivência com essa ideia de que não se pode ter prazer, isso impede totalmente que a pessoa tenha uma vida futura sexual com algum tipo de prazer, né? Conhecimento traz segurança. Mais uma vez se vê que encontrou a coisa muito séria. Com certeza, Eliana. Terapeuta precisa ter muita habilidade. Muito conhecimento, muito autoconhecimento. E ele precisa ter a humildade de saber aonde ele não pode andar. Isso é uma coisa muito clara para mim. Quando tu tem pessoas que começam a trabalhar e tu está começando a trabalhar, tudo se conjuga de uma forma mais adequada. Quando tu tem mais tempo de trabalho, tu pode trabalhar com pessoas que tenham as cascas já mais descascadas, porque elas vão necessitar que tu leve elas no mergulho mais profundo. E quando tu perceber que a situação é de uma complexidade que já me aconteceu, o mínimo umas 3 vezes, entrar a pessoa e eu perceber que ela já tá medicada, já tá diagnosticada, já fez uma porção de coisas e ela me pede alguma ponte e eu percebo que aquela ponte eu não consigo construir, eu peço para que ela... Conversamos e tudo mais, mas eu peço para que ela procure um colega ou alguém com mais experiência. Claro, no meu caso seria o professor, mas
tem pessoas que têm 20, 30 anos, então até auxilio a pessoa a fazer esse encontro, seja em língua estrangeira. Nós fazemos encontros em língua estrangeira, em inglês, dentro da escola. Nós temos tradutor para quem precisa, nós temos ressoantes que falam em inglês, nós temos terapeuta que falam em inglês, isso não é o problema. E aí essa pessoa vai tratar com uma pessoa que tenha mais tempo de experiência. Porque é muito importante isso que tu tá falando. Muito. Isso nos exige um profundo mergulho em nós mesmos para poder lidar com a profundidade do outro. Sim, Sandra, foi o que nós falamos hoje à tarde. Exatamente isso. Tal, até hoje me pergunto como Hitler conseguiu fazer o que fez. Por esse mecanismo. Eu vejo que por exemplo, eu vejo que a pessoa tá passando por uma situação terrível e aí eu digo para ela que, olha, a gente fazendo junto, a gente vai conseguir a solução desse problema, porque isso é um absurdo que a gente tá passando, vamos criar uma sociedade nova. Ele disse tudo o que as pessoas queriam ouvir. Nem tudo aquilo era factível, muito daquilo era fantasioso e a essência era a resposta do que as pessoas queriam ouvir. E aí as pessoas, a partir disso, quando a pessoa adota uma ideologia, tu sabe como é que é? Ela não enxerga mais nada, porque daí ela vai no ponto cego do outro. A ideologia no sentido de que essa pessoa vai me levar para algum lugar, ela é o grande pai, e aí nada mais é necessário para que essa pessoa siga a outra de uma forma totalmente sem raciocínio. Porque a gente não pode esquecer que na dinâmica vítima-perpetrador existe um desejo da vítima de ser protegida pelo Salvador. E quando esse Salvador se apresenta, essa vítima não larga mais. Por isso é que a gente precisa ter muito claro dentro da nossa cabeça. O Salvador somos nós mesmos. E não existe milagre, não existe saltos, não existe voos. Os processos são caminhados, construídos passo a passo. No momento em que isso fica claro para mim, dificilmente alguém que me venha dizer, olha, tu quer ser terapeuta IOPT, em 5 dias eu faço um curso contigo e tu já sai te sentindo super. Tu vai pensar, mas eu vou estar pronta em 5 dias? Não sei. Se em 5 dias tu achar que tu tiver juntado com os teus conhecimentos e aquilo fizer sentido e tu conseguir perceber que é possível fazer, é uma coisa, mas se em 5 dias tu não conseguiu dar conta, como eu não consegui dar conta, então tu vai ver que aquilo é como se fosse o canto da sereia, entende? O canto da sereia é isso. Eu te prometo uma coisa que tu quer muito, mas aquela promessa não é uma promessa verdadeira. É uma promessa para alimentar o teu ego. Líder político com perfil perpetrador, nossa, é o que mais tem. É o que mais tem. Porque o político, ele acaba tendo que falar para as massas. E para ele falar para as massas, às vezes ele precisa chegar naquele pontinho onde as pessoas querem ouvir aquela coisa, né? Aquela coisa no sentido de que eu vou fazer tudo isso que é capaz de salvar X ou Y. A gente não vê, por exemplo, me chama muita atenção assim que aquelas pessoas que têm aqueles projetos políticos mais pé no chão, principalmente na educação, que é uma coisa que me toca muito, elas não vão para lugar nenhum, elas não são reeleitas, elas não vão para lugar nenhum. O que a gente vê é político que fala de impostos, políticos que falam de políticas
nem sempre, nem as políticas públicas, às vezes, é uma coisa que seduz. Às vezes, eles precisam falar de coisas que dão a sensação, assim, que a gente vai, em 5 dias, resolver o problema do Brasil. E não existe isso. Isso é tudo uma construção que se faz passo a passo. Se passo a passo a gente não fez, passo a passo a gente se afundou, né? Essa que é a grande questão. Olha só, a Eliane, tô te esperando, guria, tô te esperando. A diferença entre homens e mulheres está ligada à concepção sociocultural de gênero. Também, muito, mas também não só a concepção sociocultural, sabe, Sandra? Mas também uma concepção biológica. O homem tem mais músculo que a mulher. A mulher tem mais resistência, mas o homem tem mais músculo que a mulher. E outras questões que agora nem me ocorrem, por exemplo, eu estava falando hoje, não sei com quem que eu estava falando, dos meninos, ou Bruno, ou Carlos, sobre a paciência, né? Uma mulher, quando está na gestação, ela aprende a ter uma paciência infinita. O homem, para fazer esse mesmo movimento de paciência, ele tem que suar a camiseta e querer muito. É mais difícil para eles ter essa paciência, né? E as pessoas com necessidade intensa de sexo, prazer, podem ser estratégia de sobrevivência? Com certeza, Regiane. Tem pessoas que só se reúnem para essa finalidade. Então elas casam, não conseguem se manter nesse casamento de uma forma mais exclusiva, transformam esse casamento naquilo que eles chamam de casamentos abertos. Não tenho nada contra nem a favor, mas a gente percebe que em alguns momentos essas pessoas só querem estar naquele sentimento orgástico, só querem estar naquela sensação orgásticas, porque o resto, todo o resto para elas não tem valor nenhum. E isso é lógico. É uma situação que traz uma necessidade de estar nesse looping, assim como a gente vê que é quase a mesma necessidade das pessoas que fazem esportes radicais, né? Que arriscam a sua vida, tem aquela carga de adrenalina, elas precisam sair dessa condição de normalidade, porque essa condição de normalidade para elas é muito perigosa. Então elas precisam entrar nessa estratégia de sobrevivência de uma forma tão intensa. Idealização paterna excessiva pode gerar um bloqueio nos futuros relacionamentos? Claro, porque daí nós temos o maioral que nunca será, digamos assim, substituído por homens jovens, porque os homens jovens não têm tanta habilidade nem tanta abrangência do que aquele pai maioral, né? O pai que tem uma estabilidade financeira, que tem uma estabilidade emocional, que tem uma estabilidade na família, que tem uma estabilidade, enfim, em todas as áreas. E aí a pessoa é capaz de escolher, então, um homem que seja de uma certa forma, também um homem que tenha todas essas habilidades, portanto, um homem mais velho que vá substituir, né, o pai por esse companheiro. Isto. Questões religiosas também, sim, sem sombra de dúvida, as questões religiosas estão muito relacionadas ao prazer sexual. Sociedades traumatizadas estão sujeitas a perpetradores. Nossa, Eliana, sociedades traumatizadas são conjuntos de pessoas traumatizadas e elas estão aptas e sedentas por perpetradores, até eu diria assim, de uma forma muito contundente. Muito sexo poderia se assemelhar ao uso de drogas, busca incessante do Brasil. Perfeito, exatamente. É como se fosse uma drogadição, né? Ela provoca aqueles hormônios
do prazer dentro do sistema, porque o dia a dia não consegue manter essa pessoa estimulada o suficiente com a normalidade, com feijão com arroz, com a rotina, né? Estratégia de sobrevivência, dissociação do real. Soterrada de perguntas hoje. A filha pode também erotizar o próprio pai e não conseguir se ligar aos outros homens. Muito comum isso. Muito comum. Não ter realmente conjugação, né? Mas ter esse modelo idealizado que faz com que todos os concorrentes, que são as escolhas masculinas dela, sempre percam para este homem maravilhoso. Então a gente observa que essas pessoas, elas escolhem meninos não muito potentes, meninos que não têm condição financeira estabelecida e que não se estabelecem depois, que não têm opiniões muito determinadas, meninos que, enfim, eles são escolhidos de forma a que sempre tragam algum nível de decepção e ela mantém aquela relação idealizada com o pai. Gente querida, eu quero dizer que, embora eu tivesse com a minha garganta bem atrapalhada, é sempre tão feliz a minha estada aqui que eu até me perco, já são 7h15. A pessoa assexuada carrega qual trauma na maioria das vezes? Como seria essa pessoa assexuada? Seria uma pessoa que não sente a sua sexualidade, que não usufrui da sua sexualidade. As dificuldades com o masculino na vida da pessoa comumente se reproduzem em relações sexuais? Não necessariamente, acho que não. As dificuldades com o masculino se relacionam com conjugações das nossas relações no trabalho, na vida, na escola, na sala de aula, né? Não necessariamente nas relações sexuais propriamente, pode ser nas relações somente, né? Essa pergunta do Bruno me parece muito, Bruno, a ver com congelamento, né? A pessoa assexuada, a pessoa, pelo que eu entendi, é uma pessoa que não procura a sexualidade. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, penso que seja isso, mas essa pessoa que não procura a sexualidade, a sua sexualidade, ela naturalmente não sente a sua sexualidade não está ativa. E aí é muito engraçado que às vezes a gente vê que alguns movimentos assim que é feito com isso. Eu lembro de uma colega minha que ela tinha muita dificuldade com esse tema, e aí ela foi numa pessoa que supostamente faria um trabalho em cima desse tema, e essa pessoa começou a dizer para ela olhar figuras que pudessem excitá-la durante a tarde para chegar de noite. Nada disso vai funcionar, porque essa assexualidade, essa frieza sexual é uma consequência. E essa consequência não é algo que a gente vá, digamos assim, despertar ou botar água quente para tirar esse congelamento. Não. Nós precisamos ir naquele mergulho que eu falei antes, 10 metros, 15 metros, 20 metros, sei lá quantos metros fundo, para saber em qual momento, em que situação ela aprendeu que relacionamento sexual é uma coisa que não deveria fazer ou se conectar. E aí, a partir disso, ela se congelou e se condicionou de uma forma muito inconsciente a não se sentir sexualizada. Isso seria um desafio, Bruno. Ah, querida Marta, sempre uma satisfação tê-la por perto. Rejane, também muito obrigada pelas perguntas, foram maravilhosas. Muito obrigada, Bruno.
A pessoa menos ativa pode estar sublimando essa energia em outras atividades ou outros tipos de relacionamento. Tu sabe, Sandra, que eu não acredito muito nisso. Eu acho que essa tal de sublimação, ela é uma boa desculpa para a pessoa dizer, olha, eu tô com vontade, mas não tenho parceria. E isso pode acontecer, sabe? É natural que uma pessoa que tenha muita atividade física, faça muito esporte, né? Ela tenha uma modulação diferente. Mas a sublimação, assim, ainda fica para mim meio nebuloso, sabe? Eu ainda tenho essa desconfiança. Como ser feliz plenamente realizado sem inibir uma função natural como a sexualidade? Não tem como, né, Rejane? Não tem como. A pessoa precisa ter tudo que está disponível para a gente usufruir. É muito bom que a gente possa usufruir. Eu adoro flores. Eu adoro o colorido. Essa vez eu fiz uma opção laranja, amarelo e roxo. A outra semana eu tinha feito a opção rosa claro, salmão e roxo de novo. Isso me dá muito prazer, isso me deixa muito feliz. E essa semana que eu estou com meu coraçãozinho sendo reconstituído pela minha perda da minha amiga, é muito importante que eu saiba as coisas que me dão prazer, que me dão felicidade. Prazer não é só sexualidade, prazer é eu poder usar aqui a xícara da minha avó para tomar esse chá, para me sentir muito acolhida, muito recepcionada, muito bem comigo mesma e poder passar por esses dias com um pouquinho mais de tristeza, que certamente é a tônica desses meus dias agora. Então, eu quero agradecer muito a vocês pela presença, pela qualidade carinhosa desse contato. O que você pode dizer sobre religiosa Santa Teresinha d'Ávila que tinha os orgasmos espirituais? Eu acho, sabe, Elizabeth, que orgasmos, eles têm esse nome e eles têm essa qualificação porque eles são um conjunto de hormônios que acontecem naquele movimento, mas não consigo imaginar que isso possa ser associado com uma vida, com uma atividade espiritual. Eu acho que ela podia ter muita satisfação com isso, mas orgasmo propriamente dito, eu acho que o orgasmo tem que ser feito através de atividade sexual normal. É essa a minha opinião. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo carinho, gosto muito de estar aqui com vocês, eu me senti hoje muito agraciada, tanto é que a gente já passou 20 minutos do horário, e isso vai me abastecer para mim passar por esses momentos de tristeza, por estes momentos de luto que eu estou vivendo com a perda da minha amiga. Um beijo no coração de todos, muito obrigada por estarem aqui comigo. E mandem perguntas, mandem sugestões, porque a gente adora. Um beijo no coração. Bom fim de semana, feliz Dia das Mães para todas as mães que vão ver os seus filhos, que não vão ver os seus filhos também, porque o Dia das Mães é um dia comercial, mas na verdade quem quiser se sentir homenageado, quem precisar se sentir acalentado, pode comprar umas flores lindas, pode fazer um almoço bem bonito e se sentir completamente feliz, porque a vida é pra gente viver numa felicidade. Um beijão para todos. Até a próxima.